Com o início do ano escolar e de volta à rotina, o excesso de peso nas mochilas escolares é uma constante preocupação dos pais e alunos. As mochilas repletas de materiais escolares podem trazer graves problemas à criança. Postura incorreta e mochila com excesso de peso são maus hábitos que os jovens adquirem devido à quantidade de manuais e equipamentos para as mais variadas disciplinas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma postura correta e carregar no máximo 10% do peso da criança até 1 hora por dia são hábitos essenciais para proteger a coluna. Numa faixa etária entre os 9 e 12 anos, porque o que se nota é que geralmente dentro desta faixa etária, e estudos recentes vêm provar isso, é que existe uma relação direta entre a prevalência da lombalgia na criança e então quando esta atinge uma fase adulta. Portanto, há uma relação direta entre os dois estudos e consegue-se de alguma forma verificar por associação que crianças que desenvolvem lombalgia naquela faixa etária têm muita prevalência de desenvolver numa fase mais adulta. O excesso de peso nas mochilas faz com que seja importante os encarregados de educação ajudarem e verificarem se os mais novos levam apenas o que precisam para um dia de aulas. Convém os próprios pais, os encarregados de educação, quando fazem a distribuição do peso da mochila naquele dia, decidirem que tipo de material é que vão levar, não tentar, porque há um descuido por parte dos pais, é isso que se nota, e tem que haver uma focalização mais imediata nesse sentido, portanto distribuir para aquele dia exatamente o material e dado que ele tem que usar. E dessa forma consegue-se equilibrar bem o peso e depois tirar tudo aquilo que é desnecessário, porque as crianças têm muito essa tendência de colocar o que não é necessário na mochila. Na hora de comprar as mochilas, opte sempre por uma mochila que se adapte ao corpo. Caso o peso seja suportado for maior, pode sempre comprar uma mochila com rodinhas. O que se nota é que mais vale puxar do que propriamente carregar. O peso, quando usamos uma mochila, é distribuído dessa forma, mas sem dúvida alguma que mais vale uma criança puxá-la, porque aí conseguimos um alinhamento mais correto do que quando ela a carrega. Porque a carga imposta à coluna nessa forma não é tão grande. O excesso de peso nas mochilas acarreta muitas vezes problemas de saúde, que ao longo do tempo podem prejudicar o bem-estar dos mais jovens. Na fase adulta correm o risco de desenvolver novamente a lombalgia, depois há desequilíbrios a nível de coluna lombar, a nível de coluna torácica, que depois se podem manifestar em dores, em sintomatologia. A lombalgia é um sintoma e convém evitar isso. É importante sensibilizar as pessoas para o peso a mais nas mochilas e ter em mente que uma boa mochila deve proteger as costas e a coluna vertebral ao máximo e ser resistente, e que o tamanho e o volume devem corresponder às necessidades da criança, requisitos que, ao não serem tidos em conta, podem causar problemas graves às crianças. Sim, bastantes, com alguma frequência. A regra geral dentro dessa faixa etária, 9, 12 anos. Sem dúvida. Problemas esses que são fáceis de serem tratados, por vezes basta pequenas sessões, 15 sessões, mas lá está, é muito importante a prevenção, é muito importante a sensibilização, adquirir novos hábitos. Essa sensibilização não passa só pela criança, mas por toda a comunidade escolar. Na hora de usar a mochila, procure ver se os jovens levam só o necessário e é importante não esquecer que os especialistas recomendam que as crianças e jovens não utilizem as mochilas mais do que 1 hora por dia.